Olá, queridos amigos! Hoje eu quero falar de mais um assunto que também é muito importante, que são a respeito das embalagens. A embalagem é um grande diferencial que você pode ter no seu produto. Eu tenho como exemplo aqui para mostrar para vocês duas embalagens de um mesmo produto. Uma um pouco mais opaca, mais simples, outra bem mais brilhosa. Não dá uma diferença? Então, a gente pode perceber o quanto isso é bem importante e também quero trazer todas as informações de tudo que eu uso, como eu faço as etiquetas. Vamos ao nosso vídeo então. Bom, primeiramente quero mostrar um pouco das nossas produções aqui do dia de hoje, que é bem importante já também para vocês perceberem algumas características das embalagens que a gente trabalha. Ó, aqui eu tenho uma rosquinha de polvilho, aqui eu tenho uma bolachinha, né? Eu tenho de vários sabores, coco, amendoim. Aqui na região a gente chama essa de bolacha pintada, né? Com os confeitezinhos por cima. São bolachas integrais aqui na nossa padaria, né? Aqui a gente tem os cookies integrais, né? Aqui aquelas cuquinhas que eu mencionei para vocês. Olha só como a gente vende elas, né? O pão, então, eu já mostrei para vocês. Basicamente esses são os produtos que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Tenho aqui também um amendoinzinho com açúcar, né? Que a gente vende nos potezinhos aqui também. E agora, depois de mostrar os produtos para vocês, eu vou então apresentar as embalagens que a gente usa e explicar por que a gente utiliza essas embalagens. Aqui a gente tem então essa é uma embalagem bem comprida, você pode perceber, né? Essas mais brilhosas trabalham com material PP, tá? Então se vocês quiserem uma embalagem mais brilhosa, mais bonita, vai ser desse tipo de plástico aqui. E aí eu tenho essa outra maior, que é para os pães grandes, aquelas formas maiores que eu também já mostrei para vocês. E aquela embalagem mais opaca, né, é essa aqui. Para vocês terem uma noção com relação ao tamanho, né, o tamanho dessa aqui é praticamente o mesmo tamanho dessa, mas essa aqui é praticamente metade do preço dessa. Aqui a gente também tem os amarilhos, né? A gente compra em sacos de 1 kg e para entregar para os nossos clientes a gente faz a venda de porta a porta, né? Faz entrega na casa do cliente. A gente comprou essa caixa aqui com várias sacolinhas, né? Então, como vocês podem perceber, apesar da gente ter uma linha bem grande de produtos, aqui eu tenho uma parte dos produtos que a gente trabalha, são poucos as embalagens que a gente utiliza. E isso também já serve como uma dica para vocês, né? Quanto menos tipos de embalagens você trabalhar, né, melhor vai ser. Porque para você conseguir comprar por um bom preço, é bem interessante você comprar de um distribuidor. Se você for querer comprar numa loja, num atacado, ou querer comprar por poucas unidades, de 10, de 20, o custo também é bem alto. A gente compra pacotes, por exemplo, esse aqui tem 1000 unidades, esse aqui tem 1000 unidades. Os amarilhos, que eu mostrei para vocês, aí tem aproximadamente 2500 unidades. E aí então, tudo isso eu compro de um mesmo fornecedor. O pedido mínimo aqui na região é R$250, mas aí você faz uma compra, né, única, e aí você tem por um longo período de tempo num preço bem acessível. Para vocês terem uma ideia do valor que a gente gasta, né, por exemplo, esse saquinho menor, né, esse saquinho aqui, o custo do saquinho mais o custo do amarilho e mais o custo da etiqueta, que eu mesmo faço, vou falar sobre isso também para vocês, né? O custo desse saquinho aqui, num material brilhoso, bonito, né, vai sair em torno de uns 15 centavos por pacotinho. Então é um valor bem baixo, um valor que eu não conseguiria
comprando individualmente ou em quantidades menores no supermercado. E então, eu já mostrei aí a diferença da qualidade do plástico, né, que é mais bonito, e esse aqui mais barato. E aí então, vocês podem perceber, por exemplo, aqui eu tenho alguns pães embalados, né, eu estou usando bastante deste que é mais barato. Mas se o outro é mais bonito e se a aparência é tão importante, porque às vezes eu utilizo desta embalagem. Então uma outra dica para vocês é vocês avaliarem o sistema de venda que vocês vão trabalhar. Se vocês vão ter uma venda de porta a porta, vocês vão entregar para o cliente, a sua fala, o que você oferece para o seu cliente, como você aborda ele, entregando o produto na casa dele, você já conquista o cliente com essas formas atrativas, né, de chamar o cliente, e aí então a gente consegue entregar, mesmo numa embalagem um pouco mais barata, a gente consegue conquistar o cliente, né, pelo carisma, pela atenção especial que a gente dá. Agora, essas embalagens aqui, eu entrego sim para alguns clientes que fazem o pedido e entregam na casa delas, mas eu forneço também para algumas lojas meus produtos. E aí, ao fornecer para a loja, e seja se você vai fornecer para uma loja terceirizada ou se você vai ter um balcão próprio, aí é muito importante você ter uma embalagem o quanto mais bonita, mais atraente, porque o cliente leva em consideração isso. Se o cliente vai ter que escolher, avaliar, olhar o balcão, o produto, quanto mais bonito, melhor. E se você vai entregar na casa do cliente, aí então já não é tão importante assim. E uma outra dica que é muito importante e realmente faz uma grande diferença é que às vezes a gente trabalha com um produto que tem um valor um pouco mais alto. Essas bolachas, por exemplo, que eu trabalho, né, são produtos com farinha 100% integral, açúcar mascavo, óleo de coco. Então esses ingredientes são mais caros que os ingredientes comuns. Automaticamente o custo do meu produto ele vai ser mais alto. E como é que eu vou competir com outras bolachas então que a gente encontra no mercado, na concorrência, né, que tem um preço bem inferior, ainda mais nos dias de hoje, né, em que as pessoas buscam cada vez produtos mais baratos. Então a dica que eu dou para vocês, que me ajudou e tem funcionado muito bem, é ter então partido para embalagens estreitas e compridas. Porque se eu fosse, por exemplo, colocar essa quantidade de bolachas, aqui eu tenho 11 bolachas, num saquinho mais largo, o saquinho ele ia ficar por aqui assim, ia ficar um saquinho não muito bonito, atrativo para o cliente, né? Então, quanto mais estreito o saquinho, mais alto e dá uma aparência de ser maior também. Outro detalhe também, né? Olha só aqui as rosquinhas, né, sem leite que a gente faz aqui na nossa padaria. Então aqui tem apenas 100 gramas, né? Então se eu fosse usar esse saquinho maior, o saquinho ele ia ficar largo, né? Ia ficar com um pouquinho. Iria dar a impressão que eu botei só metade dentro, né, pessoal? Então dessa forma fica a embalagem bem mais bonita também. E é importante também você avaliar sempre as formas, né, o tamanho do produto que você tem, para que o produto fique sempre o mais justo possível, né? Quanto menos ar tiver, independente se for bolacha, pão, né, isso ajuda também na conservação do produto, além da questão estética. E como eu tenho produtos que têm um valor agregado alto e eu tenho produtos de tamanhos diferentes, né? Então eu também evito de trabalhar com um grande número de embalagens, né? Como a gente já faz compra em grande quantidade para garantir um preço acessível, se tiver muitos tamanhos de embalagens, né, o valor acaba se tornando um valor alto que tu vai ter na sua casa.
Eu tenho apenas 2 tamanhos de embalagens e, por exemplo, esta aqui é a mesma embalagem. Então o que eu faço? Se ficou muito grande, né, é só passar a tesoura. Simples assim. E agora então eu vou falar para vocês como eu faço com as etiquetas. Eu imprimi aqui como um molde, um exemplo para vocês, né? Eu faço 6 etiquetas, eu mesmo produzo a minha etiqueta aqui em casa, no notebook, e imprimo em casa. Então, de uma folha, né, eu consigo fazer etiqueta para 6 produtos, recorto e simplesmente, né, colo com fita. Você pode estar se informando em gráficas também para fazer com papel adesivo, né, que é realmente mais bonito. Mas aonde eu dei uma pesquisada, o custo de um adesivo só seria em torno de uns 15 centavos e aqui fazendo dessa forma eu gasto 3, 4 centavos. Então faço assim e tem tido uma boa aceitação com os clientes. Só o único detalhe é que nesse tipo de papel eu tenho que ter cuidado em dias de chuva para não molhar. E um outro detalhe também bem importante com relação à gráfica, pelo motivo que eu faço em casa, é que se em algum momento eu alterar a receita, eu quiser mudar alguma coisa na embalagem, a quantidade, o peso, eu mesmo posso fazer em casa e aí eu imprimo na hora. Agora, uma gráfica, ela vai me solicitar uma quantidade mínima, né? Eles vão querer imprimir aí 500, 1000 unidades de etiquetas. E aí vamos dizer que eu começo a vender um produto e aí esse produto não tem uma boa saída, eu quero alterar alguma coisa e aí então vai etiquetas fora. Este é um outro ponto importante. E aí então eu recorto as etiquetas, eu comprei uma pastinha, né? E aí eu organizo, aí conforme vai vendendo, pega uma etiquetinha, coloca, né, em cima do saquinho, passa uma fita e aí eu preencho os valores aqui do peso ou da data. E é claro, para poder estar ajudando vocês, né, eu vou estar disponibilizando para vocês um material que vocês vão poder imprimir em casa, caso vocês tenham, ou se vocês tiverem apenas a ideia, mas não tem um notebook, vocês podem pegar esse material previamente feito que eu fiz e levar a uma gráfica para solicitar um orçamento. E todos esses detalhes, como é a organização da etiqueta, eu vou mostrar para vocês agora. Bom, amigos, aqui estão os arquivos que eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas etiquetas aqui no meu notebook utilizando o programa Inkscape, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês uma geral de como que é uma etiqueta, dar algumas dicas aí, mostrar como que vocês podem fazer, tá? Só que assim, mesmo que vocês não tenham esse programa, mesmo que vocês não consigam mexer, né? Mesmo que vocês não tenham nem sequer um notebook, se vocês tiver o seu celular, né? Vocês poderão ter acesso a essas fotos aqui que eu vou deixar para vocês também, olha só. E aí vocês poderão escrever aqui ou mandar imprimir num lugar, escrever a caneta ou até no aplicativo do celular. Vocês poderão estar escrevendo aí, usando sua criatividade. E de repente vocês podem elaborar aí um modelinho de etiqueta na casa de vocês e depois levar essa ideia para alguém fazer para vocês, né? Numa gráfica, num lugar que alguém faça, né? Então, certamente esse vídeo, essa parte do vídeo aí pode estar ajudando vocês, tá bom? Eu vou mostrar então no programa e eu vou estar mostrando as duas opções que eu trabalho. Tem essa opção aqui que é com 6 etiquetas, eu consigo imprimir 6 etiquetas em uma folha de ofício, e tem essa opção aqui mais curta, mais simples, que dá para imprimir até 9 etiquetas em uma única folha de ofício, tá bom? Então vou mostrar primeiramente no programa para vocês. Bom, então como que é a minha etiqueta, pessoal? A etiqueta que eu uso, né, ela tem o nome da minha marca,
tem um slogan, tem o nome do produto, alguns atrativos, alguma coisa que a gente coloca para chamar a atenção do nosso cliente. Aqui embaixo vai ter os ingredientes, se contém ou não contém glúten, e aqui tem as informações, né? O peso, a data de validade e o telefone de contato. Tudo aqui bem pertinho um do outro, né? Para que a pessoa que vai estar olhando essas informações aí já tenha o nosso contato também. Bem aqui embaixo eu coloquei, né, um espaço para a gente colocar endereço, CNPJ, se tiver, né? Caso alguém queira ir na nossa loja física, se você tiver uma loja física, e tem uma frasezinha embaixo aqui que eu também costumo colocar. Então esta é a etiqueta que eu normalmente uso nos meus produtos e vou fazer aqui na hora para vocês uma, né, para vocês verem na prática como que ela é. Vou dar um exemplo aqui de um nome de uma padaria, tá bom? Padaria da Maria, né? Aqui, ó, eu dou 2 cliques, seleciono, apago e escrevo. O slogan seria uma frase de impacto, né? Então vamos fazer assim: Padaria da Maria, delícias caseiras, né? Então, olha só, ficou então já a nossa logo, né? Nome do produto, vamos colocar aqui um pão caseiro, um exemplo aqui para vocês, né? Aí, atrativo do produto, muito mais macio, sem conservantes. Você pode usar atrativos, né, que você vai ter no seu produto, né, independente de qual for, né? Eu estou dando só uns exemplos aqui para vocês. Sabor irresistível. Então, coloquei aí 3 atrativos aí, né? Então aqui já ficou praticamente toda pronta a nossa primeira parte da nossa etiqueta, né? E se você quiser, você pode estar aumentando, diminuindo o tamanho da fonte, né? Que nem aqui ficou meio pequeno, né? Você pode aumentar, né? Ou pode colocar em letra maiúscula, negrito, né? Fica à vontade como vocês quiserem aí, né? E se vocês podem levar numa gráfica também e dizer, eu quero assim, quero de tal jeito, né? Quero a fonte de tal cor. Isso tudo pode ser alterado. Depois aqui embaixo, né? Tem a parte dos ingredientes, né? Na hora de você fazer uma receita, você começa colocando dos ingredientes que mais contém na receita. Então, dos maiores para os menores. Por exemplo, nesse pão caseiro aqui a gente vai colocar farinha de trigo, né? Gordura vegetal. Estou inventando uma receita aqui, tá, pessoal? Açúcar, sal, fermento, tá? Inventei aqui uma receitinha rapidinho para vocês, né? Aqui embaixo, olha só, contém ou não contém glúten, ovo, leite, né? Então aqui eu já deixei previamente pronto para vocês, e aí vocês só colocam se contém ou não contém, né? Que nem essa aqui contém glúten. Glúten é tudo que tem farinha tem glúten, né? Então contém glúten. Essa receita aqui não vai ovo, então posso apagar o ovo, e também não vai leite, posso apagar o leite. Então fica só assim. Eu coloco aqui no meio, né? E olha só, estaria pronto, né? Eu teria que colocar aqui o meu telefone, né? Dando 2 cliques aqui, né? Aí você coloca o seu telefone aqui, né? Aqui, se você quiser deixar o seu endereço, CNPJ, né? Dá 2 cliques, seleciona tudo, né? Apaga e aí coloca o seu endereço aí, né? Aqui embaixo também a frase, eu tenho a minha frase padrão aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
porque na nossa padaria a gente tem um fundo evangelístico também, né? Eu sou o diretor de uma igreja. Então, esta seria a etiqueta rápida e fácil aí para vocês. E se vocês quiserem trocar essa imagem, né, também vocês podem simplesmente selecionar, apagar ela, né, e buscar aí no Google uma imagem com fundo transparente e colocar aqui por cima também. Aqui no programa, para mim fazer em todas as etiquetas, então eu seleciono tudo, dou Ctrl Z, Ctrl V, né? Olha só, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, né? Então aqui eu fiz, né, rapidinho 6 etiquetas, aí seria só mandar imprimir, tá bom? Então eu vou até deixar esse modelinho salvo aqui para vocês, e aí vocês vão ter, né, essa opção aqui para vocês poderem mesmo escrever o que vocês querem, colocar foto, fazer como vocês quiserem aqui, né? Vou ter esse arquivo também em PDF, caso vocês levarem numa gráfica, né, para facilitar para eles também. E vou ter o arquivo para vocês utilizarem no programa, caso vocês queiram utilizar o mesmo programa que eu. É um programa gratuito, tá? Então se vocês quiserem baixar o Inkscape, ele é de graça. Vamos agora para a opção de 9 etiquetas. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz antes para vocês, né? Então aqui, ó, uma etiqueta bem mais simples, bem mais fácil de fazer, olha só. Então aqui a gente colocaria Padaria da Maria. Aqui a gente colocaria nome do produto, né? Pão caseiro, né? Aqui eu deixei um exemplo para vocês. E aqui então vocês podem colocar os ingredientes: farinha branca, gordura vegetal, açúcar, sal e fermento, né? Então uma etiqueta bem mais simples para vocês. Aí vocês podem colocar aqui, né, contém glúten também. E aqui só falta colocar então o telefone, né? Eu vou colocar uns X aqui para vocês. Então, olha só, assim eu faço esse modelinho de etiqueta, né? Da mesma forma, Ctrl C, Ctrl V, né? Então eu seleciono tudo primeiro, do Ctrl C, depois do Ctrl V. Olha só, 3 etiquetas, seleciono as 3, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu tenho 9 etiquetas, né, para imprimir em uma única folha de ofício. Eu também vou deixar salvo aqui para vocês este exemplo e também, né, o arquivo para vocês fazerem sem esse programa, né, com auxílio do celular ou mandando imprimir e escrevendo a caneta. Aí depois vocês podem levar para uma gráfica. Então, amigos, encerrando o nosso vídeo de hoje, mostrando para vocês então como que eu faço as minhas etiquetas.